Muito boa tarde. Nós queremos dar continuidade à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a matéria muito importante, Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me chamo professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção. Eu sou professor desta disciplina e é com muita satisfação que eu venho contribuir um pouquinho do conhecimento, compartilhando com os nossos candidatos e candidatas ao exame da ordem. O Código de Disciplina tem como objetivo principal tratar dos deveres profissionais que o advogado tem para com a sua profissão, para com o exercício da profissão de advogado. Para isso, nós vamos ler e comentar alguns artigos do Código de Ética e Disciplina para desenvolver um conhecimento para ser aplicado pelo nosso aluno, pela nossa aluna, no dia da prova, no dia do exame. Então, como eu já falei, nós vamos comentar artigo por artigo dessa norma. Vamos iniciar com os princípios fundamentais, onde nós temos como destaque o artigo 1º desta lei, desta norma, quer dizer, não é lei, é norma. O artigo 1º, ele diz o seguinte: o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Como eu falei, esse código ele vai tratar essencialmente da ética do advogado, da moral, dos bons costumes, da possibilidade de uma confiança mútua entre o profissional e o cliente ou jurisdicionado. Então, a ética profissional, vou fazer aqui uma pequena introdução, a ética profissional é parte da ética moral ou geral, entendida como ciência da conduta, estritamente da conduta, do perfil do profissional advogado. Nesse campo de atenção é a sua objetivação da ética profissional, que se denomina deontologia jurídica. Esse é o termo, deontologia jurídica. Significa que é o estudo dos deveres dos profissionais do direito. Isso aqui abrange todos os operadores do direito. O advogado público, os assessores jurídicos, consultores jurídicos, diretores que exercem cargo de direção na área jurídica e assim sucessivamente. A etimologia da palavra deontologia jurídica, ela tem o sentido, deontos significa o dever de fazer. O dever de fazer. Eu estou frisando aqui a palavrinha-chave, dever. O advogado, ele tem muitos deveres a fazer para com a sua profissão, para com o cliente. E logos significa discurso sobre essa matéria. No caso da advocacia brasileira, a ética profissional
foi objeto de detalhada normatização, destinada aos deveres dos advogados, no estatuto anterior e no Código de Ética Profissional, este datado de junho de 1934. O estatuto atual, que é a Lei 8.906 de 94, esse estatuto ele preferiu concentrar toda a matéria no Código de Ética e Disciplina, citado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já falei que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é o órgão máximo dentro da estrutura orgânica da advocacia. Mas é importante nosso aluno conhecer essa cronologia. Portanto, as regras deontológicas são as regras providas de força normativa, ou seja, é provida da lei, a lei é o estatuto, o regulamento geral e o Código de Ética e Disciplina, bem como os provimentos são fontes positivadas, né? As quais se agregam como fontes secundárias à tradição, à interpretação jurisprudencial e administrativa, à doutrina, os costumes profissionais. Vamos fazer aqui uma interpretação desse parágrafo que o nosso professor Paulo Lobo quis nos trazer, o enfoque. Isso significa que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição sui generis. Por quê? Porque é uma instituição neutra, soberana. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não pode se alinhar a algum órgão ou fonte. Ela tem que ser uma instituição soberana, independente, imparcial, porque ela atua em todos os ramos jurídico e governamental. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela atua no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, nas empresas estatais, nos conselhos de diversas classes, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, essa instituição sui generis, ela tem que ser dotada de personalidade autônoma, independente. E ela é regrada pela lei, que é o estatuto, pelo regulamento geral, pelo Código de Ética e Disciplina, e também pelos seus provimentos. Além disso, ainda poderá ser agregado ou agregada a essas normas o costume, nós já vimos isso lá na aula de Direito Civil, a doutrina, a interpretação jurisprudencial que compõe esse rol de normas. Agora vamos falar sobre o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina. O artigo 2º diz o seguinte: o advogado indispensável, olha a palavra-chave, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça, da paz social, cumprindo-lhes exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhes são inerentes. Então, a Constituição Federal,
no seu artigo 133, especificamente, determina que o advogado, quando se fala no advogado, é bom entender o contexto. O advogado no exercício da profissão de advogado. Ele é indispensável à administração da justiça. É ele que colabora com a justiça. É ele que promove o direito, a interpretação da melhor norma, da melhor lei em favor do seu cliente, em favor do jurisdicionado. Todos os poderes todos os poderes da República, e especificamente o Poder Judiciário, devem ter o advogado como aliado, como cooperador do direito. No seu parágrafo único do artigo 2º, nós vamos ver aqui vários direitos que o advogado tem que ter no exercício da sua função. Vários deveres que o advogado deve ter. Primeiro, são deveres do advogado. Número 1, preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Então, o advogado ele tem que ser um profissional probo, zeloso, respeitar as tratativas que lhes são acordadas entre o seu cliente. Atuar com honradez, com nobreza, com dignidade na profissão. Número 2, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. O que é destemor? Destemor é trabalhar sem medo, sem temer, mas ser independente, ser honesto, ser homem de uma só palavra e ser visto pelos outros como um profissional de boa fé. Número 3, velar por sua reputação pessoal e profissional. O advogado ele tem que respeitar as tratativas acordadas com o seu cliente. Só assim ele vai ter uma boa reputação profissional. Número 4, empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Ele tem que perquirir, ele tem que se esforçar perenemente para o aperfeiçoamento pessoal e profissional que a profissão de advogado requer. Ele tem que ser um homem, uma mulher que lute pelos os direitos do seu cliente. Número 5, contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Como eu falei anterior, o advogado ele tem que ser um cooperador, ele tem que ser um profissional tranquilo, que ele possa se relacionar com o juiz, com o promotor, de forma tranquila, passando paz para a resolução da questão ou do problema. Número 6, estimular a qualquer tempo. Veja bem, isso é questão de prova. Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. O que eu falei?
Estimular é persuadir as partes a uma conciliação, a uma mediação. Eu já falei que esses institutos da mediação da conciliação e mediação são técnicas de soluções de conflitos para encerrar o processo. Então, o advogado ele deve ser um defensor para que as partes que estão litigando, ou seja, que estão com a pretensão resistida, possam chegar a um consenso e um diálogo e, quem sabe, um acordo para o encerramento do processo. E é isso que está prevendo aqui esse inciso. Número 7. Desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Desaconselhar lides temerárias são aquelas pretensões que o cliente leva para o advogado. Isso nós vimos diariamente no escritório de advocacia, não só no meu, como em todos os escritórios de advocacia, onde as partes trazem uma proposta, uma causa, onde o advogado verifica que ele é temerário. Dê um exemplo aí, professor. O que seria temerário? Uma prova que o cliente trouxe que não é uma prova probante, robusta, é uma prova ineficaz para se ajuizar uma ação judicial futura. Nesses casos, o advogado deve desaconselhar a não persecução da ação. Número 8, abster-se de, ou seja, evitar, né? Evitar, é isso? Abster-se de utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. É quando o cliente ele pede ao advogado, se ele não tem uma influência forte no tribunal, então o advogado ele não deve participar dessa parcimônia, ou seja, não só ele como para o seu cliente, ele não deve influenciar na causa, porque isso deve ser evitado. B. Vincular seu nome ou nome social a empreendimento sabidamente escusos. O que é escusos? Ilícito, fraudulento, né? Então, o advogado ele não deve patrocinar o seu nome para esses empreendimentos sabidamente escusos. C. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Então, esse inciso está dizendo que você não deve contribuir, não deve promover, não deve incentivar essas práticas contra os princípios fundamentais do advogado. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento deste. Quer dizer o seguinte, que o advogado ele não deve se dirigir diretamente à parte contrária, à outra parte, sem o conhecimento, sem o assentimento do advogado, do patrono da outra parte. Isso não é legal. O advogado deve falar de forma direta, de forma lícita, não fazendo conversas paralelas que venham a prejudicar a parte adversa, ou seja, a parte contrária. Ingressar ou atuar
em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Significa dizer o seguinte, que não deve o advogado ingressar com ação onde existem pessoas do grupo negocial, do grupo familiar, para que não haja parcialidade no processo. Agora vamos para o item F, a linha F, quer dizer. O F é o seguinte, contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Isso é muito comum. Nós sabemos que muitas vezes a parte, que é a parte vulnerável, que é o cliente, ele contrata um advogado e muitas vezes, infelizmente, tem advogados que cobram valores muito altos que o seu cliente não pode suportar. Então, existe uma tabela de honorários que a OAB disponibiliza, que é uma tabela que está num valor dentro de um padrão eficaz para cada causa. Então, o advogado deve observar essa tabela. O nosso escritório mesmo de advocacia, eu mesmo, eu tenho como referência em todas as causas que eu contrato, eu recebo, usar a tabela da OAB como referência. E isso me dá uma tranquilidade na consciência, porque eu estou consciente de que estou cobrando um preço que é aceitável no mercado competitivo. Então, eu aconselho os demais colegas usarem essa tabela para que os seus clientes assim estejam seguros de que não estão sendo onerados em excessividade. O item 9 diz pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Pugnar significa dizer apoiar, não é isso? Apoiar pela solução dos problemas que as pessoas trazem, que estão sendo violadas de seus direitos. O item 10. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Então, adotar a conduta consensual, não é isso? Consensual, que haja consenso para o melhoramento e o aperfeiçoamento da administração da justiça. 11. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe. Cumprir os encargos, quais são os encargos? São aqueles valores, né, institucionais, não é isso? Assumidos pelo o órgão máximo que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 12. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. Seria a mesma coisa, seria reforçar aqui quais são esses valores, né? Quais são esses motes que a Ordem dos Advogados do Brasil tanto defende. Defende o Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana, e muitos desses direitos que são violados e que a Ordem dos Advogados do Brasil estão atentos. Por exemplo, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nesta semana, onde o advogado, segundo a decisão, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que o advogado é dispensável
o advogado é dispensável na petição de pensão alimentícia. Então, a parte vai diretamente ao juiz e ali pede ao juiz que lhe decrete a pensão alimentícia. A Ordem dos Advogados do Brasil imediatamente já tomou uma decisão de recorrer dessa decisão. Por quê? Porque o advogado, tudo bem que nós entendemos que é uma decisão do Supremo, por maioria, porque teve um voto vencido, que foi do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, onde ele divergiu, né? Mas nós, advogados, entendemos, e os ministros do tribunal também entendem, porque muitos são advogados, quando eles saem da militância, né? Eles voltam a ser advogado, entende que o advogado ele tem uma habilitação técnica. Você já pensou aquele monte de jurisdicionados pedindo diretamente ao juiz que ele decrete uma sentença, mesmo que seja preliminar, mesmo que seja inicial, que ele decrete, o juiz decrete um arbitramento de uma pensão alimentícia em favor do credor, que no caso ou é a criança ou é a parte, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro ou companheira, não sei, dependendo do caso concreto. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu presidente, eles já estão estudando uma forma de rever essa decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo, nós sabemos que é uma decisão máxima. Então, quando chega no Supremo, se esgota as esferas ordinárias. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem sido flexível nessas questões, e muitas das vezes essas decisões que o Supremo toma podem ser revistas. Está previsto no próprio Código, né, na Constituição Federal. Então, eu acredito que essas demandas que sejam avocadas diretamente pelo cidadão, pelo jurisdicionado, que no caso não é o jurisdicionado, é o cidadão mesmo, é o devedor que vai bater na porta do gabinete do juiz e pedir a decretação de uma sentença que seja arbitrado o valor da pensão alimentícia. Então, eu acredito que essa lei, é uma lei antiga, 5.478, de 68, ela precisa de avanços, ela precisa de ser atualizada. Mas nós queremos aqui, eu, por exemplo, quero pedir data vênia ao Supremo Tribunal Federal que reveja essa decisão, porque nós advogados, já estamos com poucas demandas, com o avanço de tantos recursos que o Estado oferece de graça para a parte. Por exemplo, causas dos juizados especiais, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Na legislação trabalhista, não precisa de advogado. E outras causas que, muitas das vezes, o advogado está perdendo campo de trabalho. Eu acredito que, com essa decisão do Supremo, eu acredito que o Supremo deverá, ao receber o recurso para a sua reconsideração da decisão, o Supremo ele é um órgão flexível. Ele é um órgão que respeita o clamor da advocacia, e nesse momento todos os advogados estão preocupados. Eu estou preocupado porque nós temos algumas demandas na área de família, e que essas demandas muitas vezes serão excluídas das nossas leis. Mas eu confio
eu confio na decisão do Supremo, eu confio que o Supremo, ao receber o recurso da Ordem dos Advogados do Brasil, vai rever essa situação. Então, zelar pelos valores institucionais da Ordem dos Advogados e da advocacia, então, é uma das bandeiras que a OAB está atenta diuturnamente. Número 13. Número 13, nós temos ater-se quando no exercício da função do defensor público, a defesa dos necessitados. Isso é muito importante. O Estado, no artigo 5º, 74, lá prevê que o Estado garantirá a gratuidade aos necessitados. E o defensor, ele tem esse papel principal de defender os necessitados. Vamos agora para o artigo 3º, que diz o seguinte: o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Significa dizer que o advogado, ao pegar uma causa do seu cliente, ele deverá pacificar a melhor forma de trazer uma solução consensual, uma solução justa para o seu cliente. E utilizar a lei como instrumento para garantir essa prerrogativa, essa concepção do direito, ver o direito ser reconhecido na sua essencialidade. Artigo 4º. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. O que isso quer dizer? Que o advogado, mesmo vinculado ao cliente, que é o seu constituinte, e mesmo uma relação existencial, de relação empregatícia, ele deve zelar pela sua independência. E no caso, aquele advogado que exerce assessoria jurídica, tanto público como privado, deve também zelar pela sua independência. Nós já vimos na aula anterior, no regulamento geral, que mesmo que haja uma relação entre advogado e empregado e o empregador, ele deve exercer a sua função com liberdade e soberania dentro dos limites da lei. O parágrafo único diz o seguinte: é legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. Então, é legítimo, é legítima a recusa pelo advogado, não é isso? Quando ele verificar que naquela causa que o cliente traz, ele não vai haver uma confiabilidade. Então, ele pode sim recusar. Não há nenhuma ilegalidade nesse ponto. O artigo 5º diz: o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. O que isso quer dizer? Quer dizer que o escritório, a sociedade individual de advogados, ou mesmo o advogado, né, no exercício da função, ele não pode se compactuar com empresas que exercem mercantilismo, ou seja, empresas que detêm negócios, mercados. Não.
O exercício da profissão de advogado é incompatível. O artigo 6º é defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. Tranquilo, é defeso, nós já sabemos o que é defeso, nós já vimos na aula anterior. É defeso, é proibido. É proibido o advogado expor fatos em juízo. Juízo é lá diante do magistrado, é diante do tribunal. É proibido falsear deliberadamente a verdade. O advogado deve ser um profissional que ajuda a esclarecer o processo. Esclarecer o quê? As dúvidas existentes no caso concreto. Então, o advogado ele deve ser um cooperativista, um cooperador na causa em questão. Então, o advogado ele tem que ser um partícipe desse acordo. Está previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Artigo 7º. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela. Veja bem, esse artigo 7º, ele é muito combatido. Por quê? Porque o Código de Ética e Disciplina, ele hoje, com algumas interpretações, ele já flexibiliza como cooptar ou angariar ou captar clientes. Por exemplo, hoje ele já flexibiliza, por exemplo, quando houver um simpósio, uma exposição, uma conferência para divulgar os serviços profissionais da advocacia, ou daquele escritório, ou daquela organização advocatícia. Então, o Código já está flexibilizando através dos seus provimentos. Então, é muito importante esse artigo, porque, como nós vimos, o Código de Ética ele é engessado aos deveres do advogado. E um desses deveres é a proibição de angariar ou captar clientes de forma diversa da regulação, ou seja, do Código de Ética e Disciplina. Agora vamos falar sobre a advocacia pública. Está contida no artigo 8º, que diz o seguinte: as disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Isso quer dizer o seguinte, que o advogado que exerce uma função em um órgão público, ele lá, ao exercer a sua função, ao desenvolver funções do seu cargo, ele deve obedecer o comando do Código de Ética e Disciplina, o Estatuto Geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados e o Regulamento Geral. Eles têm que estar vinculados, subordinados a esse comando. Vamos para o artigo 9º, é um artigo muito importante, das relações com o cliente, muito importante. O artigo 9º diz o seguinte: o advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Isso significa dizer o seguinte, que o advogado, ao receber um cliente no seu escritório de advocacia, ele deve ser claro nas tratativas,
no zelo, na comunicação, e não pode deixar o cliente com dúvida. Ele tem que esclarecer todos os pontos, todas as dúvidas que o cliente deve ter. Isso é muito importante. O artigo 10, as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e não se dissipando as dúvidas existentes. Promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Sim, está claro. As relações entre o advogado e cliente, eles têm que se basear na mutualidade, na confiança. O cliente não pode, até porque o cliente, que é o outorgante, que é o constituinte, ele vai passar uma procuração com poderes especiais para o seu patrono, que é o outorgado, que é o advogado. Então tem que haver realmente confiança mútua em todas as suas tratativas, para que não haja prejuízo às partes. Artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, ou seja, quando ele tem os poderes emanados pelo outorgante, atua como patrono da parte, cumprindo-lhes por isso imprimir a causa, a orientação que lhes pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Significa dizer que enquanto o advogado está constituído desses poderes, ele está obrigado a exercer com probidade este mandato e traçar metas, estratégias convenientes a favor do seu cliente. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhes hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhes contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Isso significa dizer o seguinte, que quando concluir o processo que o advogado abraçou para si a causa, a demanda, encerrado o processo, ele deve devolver para o seu cliente aquilo que lhe é devido, sem nenhum problema. O artigo 13, ele diz o seguinte: concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Isso significa dizer o seguinte, que o advogado, quando o processo tem o seu arquivamento definitivo, encerrou-se ali a responsabilidade que o advogado teria com o seu cliente. Tudo está consumado. Artigo 14. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Significa dizer o seguinte, que o advogado ele não deve aceitar uma procuração em um processo cujo processo já tenha um outro advogado constituído pela parte. É de bom alvitre, é de bom senso que seja acordado entre as partes, salvo se houver uma urgência muito emergencial, que aí é justificável. Depois se comunica ao primeiro advogado e acordam ali as suas tratativas posteriores. Artigo 5º. O advogado não deve
não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob o seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Isso significa dizer o seguinte, que o advogado jamais deve abandonar a causa, a não ser que seja provocado por iniciativa do cliente. Aí é uma boa base justificável. Fora isso, não deve abandonar a causa. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Isso significa dizer o seguinte, que o advogado, ao renunciar à demanda com o seu cliente, não deve dar justificativa. Agora, é aconselhável que ele faça todos aqueles procedimentos que nós já falamos, tem que notificar o cliente com a correspondência, com a aviso de recebimento. Agora, mesmo com a renúncia, o advogado ainda tem que estar no processo, mesmo depois que ele renuncia, 10 dias seguintes, para que o cliente não sofra nenhuma penalidade. Isso está previsto na Lei 8.906, artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 17. O artigo 17, ele diz o seguinte, a revogação do mandato judicial, mandato, não é mandado, é mandato. A revogação do mandato judicial, por vontade do cliente, não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Isso significa dizer o seguinte, o cliente, quando ele não querer mais a prestação de serviço do seu advogado constituído, ele deve pagar tudo aquilo que o advogado já trabalhou no processo, sob pena de o advogado ter que tomar algumas medidas protetivas em seu favor. O artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Significa dizer que o mandato, ele não tem prazo de validade. Ele vai desenvolver a sua validade até as partes chegarem a um consenso. Mas, enquanto isso, ele não se extingue por decurso de tempo. O artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. Nós já falamos isso. Os advogados, eles são responsáveis solidariamente com esse tema. Então, o advogado pertencente a uma sociedade profissional, ele não pode representar em juízo ou fora dele clientes com outros interesses, ou seja, com interesses contrários ao que ele pactuou antes. Artigo 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes, ou seja, entre advogados, e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre sigilo profissional. Isso significa dizer o seguinte, quando houver conflitos de interesse entre advogados, mesmo não havendo consenso, o advogado que perseguir com a causa, ele deverá guardar sigilo profissional. Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiro,
contra ex-cliente ou ex-empregador, ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve guardar sigilo profissional. Mesma coisa. O advogado que postula em nome de terceiro contra ex-patrão ou contra ex-cliente, ele deve guardar sigilo nas informações profissional para resguardar o seu cliente. Artigo 22. Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico, em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Então, o advogado ele deve evitar, evitar patrocinar causas que sejam contrárias à validade ou legitimidade de ato jurídico. É isso? Artigo 23, nós já estamos quase encerrando. Artigo 23, é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Isso é fundamental. O advogado ele deve abraçar todas as causas, até porque não existe causas indignas até que o trânsito em julgado seja proclamado. Então, a defesa criminal que o advogado deve abraçar servirá para todas as demandas, independentemente de quaisquer que sejam. 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente, que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Nós já vimos isso. O advogado ele tem que ser livre, tem que ter seu convencimento próprio, a sua tecnicidade própria. Então, não pode ficar refém dos comandos vindo do cliente. Ele tem que ter bom senso para administrar bem esse conflito, caso houver. Artigo 25. É defeso. Agora nós sabemos o que é defeso. É proibido ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto empregador ou cliente. Claro, o advogado ele não pode ser ao mesmo tempo advogado da parte e advogado do preposto, ou seja, da empresa. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Então, quando o cliente passa uma procuração para o advogado, ele tem um advogado titular, que é o seu advogado de confiança. Este tem a reserva de poderes. Agora, esse mesmo advogado, ele pode subestabelecer, claro, ele pode subestabelecer o mandato, o instrumento de mandato. Isso está previsto na lei. Agora, quando ele subestabelece parte desses poderes, o subestabelecente, deixa eu ver, o subestabelecido, não é isso? Ele deverá respeitar os acordos e tratativa entre o advogado principal e o outro advogado. Bem, eu espero ter contribuído um pouquinho com essa disciplina, que é uma disciplina muito importante para o exame da ordem. As 3 cadeiras, Estatuto da Ordem, Regulamento Geral e Código de Ética, tem na prova do exame da ordem, são 8
questões. E 8 questões na prova do exame da ordem, ela tem um peso muito grande. Salva muitos alunos, salva muitos candidatos e muitas candidatas. Então, estude. Eu desejo que você faça essa leitura desses 3 comandos para que você se familiarize, conheça a tecnicidade da banca do exame da ordem. Bem, a fonte que eu extraí essa matéria de hoje, Código de Ética e Disciplina, foi do professor e advogado Paulo Lobo. O livro Comentários ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, editora Saraiva, 15ª edição, 2023. Mas antes, meu prezado, que você desligue esse canal, gostaria de solicitar a você, prezado candidato e candidata, que você aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo na sua tela. Este direcionará para os nossos endereços do WhatsApp, do Instagram, do nosso canal YouTube, onde o canal YouTube constam todas as disciplinas que compõem a prova do exame da ordem. Acompanhe também o nosso site, do nosso escritório de advocacia, onde lá no site do nosso escritório de advocacia tem todas as informações, os artigos jurídicos devidamente codificados, atualizados. São matérias que foi tema recente. Eu aconselho ao meu prezado aluno a direcionar ao nosso site. O nosso site, o endereço é evilasioassuncal.adv.com. adv.br. evilasioassuncal.adv.br. E também o nosso endereço eletrônico, caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação à aula de hoje, mande para nós um questionamento que em breve nós lhe retornaremos com muito prazer. Eu quero avisar que a nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, OAB Explicada, é Direito do Trabalho. Então, a próxima aula será Direito do Trabalho. O meu muito obrigado.